Olha, existe uma diferença gigantesca entre trabalhar muito e de fato construir algo que cresce. É que muita gente acaba ficando presa naquele ciclo de ser autônomo, sabe? Trocando horas por dinheiro, sem nunca conseguir dar um salto de verdade. Hoje, a gente vai entender qual é a mudança de mentalidade necessária para sair dessa armadilha e finalmente começar a pensar e agir como um verdadeiro empresário ou empresária. Bom, vamos lá. O nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender bem o que é essa tal de armadilha do autônomo. Depois, vamos colocar lado a lado as duas mentalidades que definem o futuro de um negócio. Daí a gente mergulha um pouco na psicologia por trás disso, com uma analogia da criança contra o adulto. Em seguida, uma ferramenta super poderosa para focar energia e, por fim, um plano de ação para a gente pensar como empresário. Vamos começar falando daquele sentimento que, olha, é bem comum. A exaustão de trabalhar sem parar e mesmo assim sentir que não está saindo do lugar. Essa é a tal da armadilha do autônomo. Essa frase aqui, ela resume o problema de um jeito perfeito. Não é falta de esforço, de jeito nenhum. O problema é o cansaço mental que vem de um excesso de atividades que, no fundo, não são estratégicas. É aquela confusão de passar o dia lidando com um monte de distração em vez de focar naquilo que realmente faz o negócio crescer. E aqui está a crença que prende muita gente. Aquela ideia de que se a gente simplesmente colocar mais horas de trabalho, magicamente o negócio vai ficar maior, mais lucrativo. Na verdade, isso é a receita certa para o esgotamento e não para a escala. E como é que a gente sabe que caiu nessa armadilha? Os sintomas são bem claros, olha só. Uma confusão mental tão grande que acaba paralisando. Aquela sensação de que todo mês é um recomeço do zero. É gastar toda a energia para fazer o negócio nascer de novo, em vez de usar essa energia para fazer ele crescer. E o resultado final disso tudo? Um teto de faturamento que parece simplesmente impossível de quebrar. A saída dessa armadilha não está numa nova ferramenta de marketing ou num produto revolucionário. A saída está numa escolha interna. É uma decisão consciente entre duas maneiras completamente diferentes de pensar. Agora, vamos olhar para esse contraste. A mentalidade autônoma, ela é reativa, vive apagando incêndio. O que ela vende? A própria hora, que é um recurso finito, né? O foco está todo em sobreviver ao mês com a régua lá embaixo, na escassez, naquela vibe de preciso faturar X para pagar as contas. Já a mentalidade empresarial é o oposto. Ela é estratégica, ela não vende a hora. Ela constrói sistemas que trabalham sozinhos. O foco aqui é construir o futuro, é definir um objetivo grande, ousado, e trabalhar de trás para frente a partir dele. Então, o ponto crucial é exatamente este. Não é sobre mudar o que se faz, mas como se pensa. A transformação de autônomo para empresário é, antes de mais nada, uma mudança de identidade. É algo que acontece primeiro por dentro, a partir de uma decisão. E para a gente aprofundar isso, vamos usar uma analogia bem poderosa. Quem é que está de verdade no comando das decisões do negócio? Uma parte mais criança ou uma parte mais adulta? Pensa assim, a criança dentro da gente busca satisfação imediata, o caminho mais fácil, e é totalmente guiada pelo ego. Ela foge de qualquer crítica e não consegue escolher um foco, fica pulando de ideia em ideia. Já o adulto, bom, o adulto é guiado por um propósito. Ele faz o que precisa ser feito mesmo quando é difícil. Ele encara o feedback como uma ferramenta para crescer e, o mais importante de tudo, ele define uma prioridade clara e executa com uma disciplina que não se abala. E essa citação aqui, ela é brilhante, porque mostra essa necessidade de maturidade emocional. Se cada obstáculo, cada feedback negativo for levado para o lado pessoal, o sofrimento é garantido. Para crescer, é preciso ter uma postura adulta, focado no propósito do negócio e não nas feridas do ego. Ok. Então, uma vez que essa mentalidade adulta, empresarial está no comando, como a gente aplica isso na prática? O segredo é saber onde concentrar a nossa energia para gerar resultado de verdade. E a ferramenta para isso é o famoso princípio de Pareto. De um jeito bem simples, o que ele diz é que a maior parte dos nossos resultados vem de uma pequena parte dos nossos esforços. A mentalidade empresarial usa essa regra como um filtro o tempo todo para todas as decisões. Olhando o gráfico, fica muito claro, né? Enquanto a mentalidade reativa gasta energia naqueles 80% de ações que geram um pouquinho resultado, a mentalidade empresarial foca de forma quase obsessiva nos 20% de ações que trazem 80% dos resultados. A pergunta é, quais são essas ações de alto impacto no negócio?
Essa pergunta precisa ser respondida com muita honestidade. A resposta para ela tem a chave para sair daquele platô de faturamento. É aqui que a clareza estratégica começa de verdade. Identificar e apostar o dobro nesses 20% é o que separa o crescimento da estagnação. Certo. Agora vamos para a parte prática. Como é que a gente transforma essa mentalidade num plano de ação concreto para finalmente sair daquela armadilha de só sobreviver? Aqui está um roteiro bem direto. Tudo começa com a visão de longo prazo. Isso depois se transforma num objetivo bem claro para o ano, tipo uma meta de faturamento. Aí se detalha o plano, os passos para chegar lá. O quarto passo é crucial: executar o plano e medir os resultados com a frieza de quem analisa os dados, sem se deixar levar. E por fim, ajustar o plano com a maturidade de um adulto, com base no que os números mostram, e não no que o ego gostaria que fosse verdade. No fim das contas, é isso. É assumir a postura de quem planeja, de quem tem clareza sobre o destino e sobre o que precisa para chegar lá. É trocar a reatividade pela intencionalidade. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. Se a gente olhar para a nossa agenda hoje, para as tarefas do dia a dia, elas são só uma reação às demandas que aparecem, mantendo o negócio apenas sobrevivendo, ou elas são passos deliberados, alinhados com o plano, que estão ativamente construindo a empresa que a gente quer ter no futuro? A resposta para essa pergunta, bom, ela define tudo.